Teoria da relatividade. A energia é a mesma coisa que a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Teoria da evolução. Os seres vivos mudam e o ser humano vem do macaco? Ou é um macaco? Meu laudo... Virose? Mas eu tô com dor de barriga, pô! E aí? Problemas complexos têm mesmo que ter respostas simples? Complexo, que abrange ou encerra muitos elementos ou partes. Observável sob diversos aspectos. Confuso, complicado, intrincado, opõe-se a simples. Mini Aurélio Escolar. Está castigado, mas ainda funciona. Em muitas discussões que eu vejo aí pelo YouTube ou pelo Facebook e várias outras redes sociais, eu percebo essa tendência recorrente de algumas pessoas de exigirem de seus opositores uma resposta simples, clara e objetiva para definir a solução de um problema. Sendo que isso para mim é extremamente complicado, justamente porque se as questões são complexas, elas envolvem uma série de elementos que precisam ser considerados, que precisam ser trabalhados, que precisam ser solucionados, ao invés de simplesmente ignorados. Uma resposta simples tende a ignorar a complexidade dos fenômenos ao qual ela se destina a explicar ou solucionar. No caso dos diagnósticos, por exemplo, já 2 ou 3 vezes desde o ano passado, eu tive que voltar para casa depois de ser atendido num pronto-socorro, porque ainda era muito cedo para ser diagnosticado o que realmente eu tinha, né? Era muito cedo porque os sintomas ainda eram muito poucos e insuficientes para fazer um tratamento adequado. Só que se eu voltasse muito tarde, tipo 7 ou 10 dias depois, a coisa já podia estar ainda mais difícil, não pelo diagnóstico, mas pelo avanço do próprio problema. E aí também os tratamentos se tornam bastante mais complicados, agressivos e com implicações que envolvem riscos também muito grandes. Imagina como o tratamento de uma doença avançada pode ser complicado. Por exemplo, se você tem que tomar, em vez de 1 ou 2 medicamentos, tomar 4, 5, as reações químicas que podem haver entre esses medicamentos podem prejudicar o meu organismo. Ou talvez eu tenha alergia a um medicamento ou outro e que eu precise tomar uma outra categoria de remédio ou outra combinação que é mais difícil, que é mais cara. Enfim, isso vai gerando cada vez mais problemas. E aquilo que a gente recebe, nós leigos, como diagnóstico do médico, geralmente está resumido em uma palavra ou uma expressão. Da mesma forma são questões como a relatividade ou a teoria da evolução. Falar que o homem veio ou é um macaco, falar que a energia e a matéria ou a massa são a mesma coisa, vão de encontro completamente à nossa experiência imediata. E muita gente se contenta com aquilo que simplesmente é mais fácil de entender por conta dos preconceitos e da ignorância que essa experiência direta nos provê. Mas não é assim que as ciências, de um modo geral, se constroem. E aquilo que é a grande qualidade da ciência, de um modo geral, acaba se tornando o seu defeito, entre aspas. Ou aquilo que as pessoas acham que é defeito, a sua contra-intuitividade. Porque, afinal, se a realidade fosse óbvia, se ela fosse auto-evidente, a gente não precisaria construir nenhuma ciência. Todos teriam acesso ao conhecimento, à informação sobre a realidade, de simplesmente olhar, ou de simplesmente discutir, ou de simplesmente pensar sobre isso. Todas elas têm metodologias próprias e muitas vezes múltiplas de observação, de levantamento de hipóteses, de testagem, de cruzamento de informações, de revisão por pares. Enfim, existe um grande refinamento por trás disso, um grande refinamento do conhecimento científico. A ciência da evolução, por exemplo, se serve de uma gama muito grande de outras áreas de conhecimento, de outras ciências que são elas mesmas complexas. Ela se serve, por exemplo, da química, da física, da matemática, da estatística, da antropologia, da arqueologia, da paleontologia, da anatomia, da embriologia, da genética.
O que acontece com qualquer teoria científica, e que a evolução, por exemplo, vai ilustrar de uma maneira muito especial, é que as teorias científicas estabelecem um chão, um paradigma através do qual vai ser projetado novas ideias, e esse chão, ele não quer dizer que ele seja impenetrável, não. Ele pode ser cavado, pode ser revirado, mas na ciência moderna dificilmente acontece, embora seja possível, que se perca esse chão. Simplesmente porque para se chegar a ele foi preciso muitos estudos que foram fundamentando isso, e para desconstruí-lo também são necessários muitos outros estudos que expliquem por que aqueles estavam errados, né? E que mostrem uma nova solução, né? E aí sim você estabelece um novo paradigma. É assim que funciona na ciência. É como aconteceu com a física newtoniana em relação à física de Einstein. Isso não invalida o seu trabalho, apenas refina, por mais revolucionária que a ideia de Einstein fosse e seja até hoje. E vale lembrar que à medida que essas questões complexas se aproximam da realidade humana, à medida em que ela é incorporada, passando pelos elementos humanos até chegar mais próximos de nós, elas se tornam tanto mais difíceis, porque elas implicam questões morais e éticas profundas. Mas esse já é um assunto do nosso próximo vídeo. É isso, gente. Mais informações que vão surgindo eu vou colocar na barra de descrição, alguns vídeos, links para vídeos que falam da teoria da relatividade, da teoria da evolução e alguns outros problemas complexos. E também nas notinhas, se você estiver assistindo o vídeo, procura acionar as notinhas aqui na barra do YouTube, que deve aparecer eventualmente uma correção ou outra ao que eu falei, ou um complemento. Ok? Valeu aí por curtir o meu canal. Se puder, se inscreve. A gente se vê.